Glória a Deus. Queria que você começasse a orar, a interceder pelo nosso país, pela nossa terra, pelo nosso povo, pela nossa cidade. Fique de pé um instante. Nós vamos ter um momento de clamor. Precisamos suplicar o agir de Deus, o mover de Deus. Amados, a palavra diz que se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar, se converter, confessar seus pecados, se arrepender, suplicar pela cura da sua nação, Deus ouvirá. Ele diz: eu ouvirei dos céus, e eu virei sarar a terra de vocês. Temos a missão de interceder para que Deus se mova realmente em nossa nação. Nós temos o problema do vírus, mas nós temos outros problemas. Nós temos um problema de governabilidade, nós temos um problema ligado à realidade econômica, né? Queridos, o Senhor nos sustenta, mas nós já entendemos que existe um processo, uma dinâmica de produção que, se ela parar, os problemas se instalam, né? Se deflagram, e nós precisamos clamar: Deus se mova em nossa nação. Especialmente, vamos orar pelas nossas autoridades, nós vamos orar pelo nosso presidente, nós vamos clamar que Deus dê realmente saúde, né? Mas dê sabedoria para que ele possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, que Deus o use. Eu tenho visto o temor de Deus manifestado na boca, né, nos lábios do nosso presidente. Se alguém me diz ele é evangélico, eu não sei dizer. Ele já se batizou, ele já se rendeu a Jesus. Queridos, é o homem que mais tem manifestado o temor de Deus à frente da nossa nação. E nós vamos suplicar ao Senhor que Ele possa trazer, sim, unção, inspiração, sabedoria. Vamos orar para que Deus traga realmente sobre a nossa terra a bênção. Ore, clame ao Senhor. Deus, aqui estamos. Senhor, nós como povo do Senhor, cremos na Tua palavra, nos sujeitamos a ela e rogamos e clamamos que o Senhor se mova em nossa terra, que o Senhor se mova na nossa nação, que o Senhor traga uma unção especial sobre o nosso Brasil. Deus, nós clamamos para que a nossa pátria seja realmente uma nação onde o temor do Senhor se manifesta como o princípio que de fato traz a bênção do Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E nós suplicamos ao Senhor pelo nosso Brasil, colocamos o nosso presidente diante do Senhor, clamamos para que o Senhor haja na vida desse homem, como o Senhor já preservou, protegeu, e como o Senhor tem sustentado a sua vida. Nós clamamos, Deus, para que ele possa ir além das expectativas e desejos de grupos, de pessoas, ó Deus, de classes. Nós clamamos para que ele seja um instrumento do Senhor para abençoar a nossa nação, e nós profetizamos sobre ele a Tua bênção, nós profetizamos sobre o nosso Brasil a Tua bênção. Deus, nós queremos sim que o Senhor traga proteção contra esse vírus que é destruidor, vírus que tem causado danos, mortes, mas nós te pedimos, ó Deus, que também cura sobre os que estão enfermos, que o Senhor traga saúde sobre os doentes, que o Senhor possa trazer também proteção ao povo, ó Deus. Nós clamamos, nós suplicamos o agir do Senhor, que em nome de Jesus a Tua bênção se revele sobre o nosso Brasil, sobre a nossa cidade. Deus, nesse período também de eleições, dá sabedoria ao Teu povo. Deus, que nós venhamos a fazer escolhas não por promessas, não por interesses pessoais,
mas por um interesse maior, o bem da nossa cidade, o bem da nossa nação, Deus. Ministra a tua bênção sobre o nosso Brasil, nesse tempo também de escolhas, de decisões, onde cada eleitor irá à urna para escolher o seu representante, o que o governa, ó Deus, o que legisla sobre o seu município. E nós te pedimos por João Pinheiro, nós clamamos e entregamos nas tuas mãos todo esse pleito e todo esse desafio social, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Amém. Opa, tem mais peso aqui, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Obrigado, pastor Denner. Nós saudamos a todos que estão conosco, nas redes sociais, acompanhando o nosso culto online, em João Pinheiro, onde você estiver nesse instante, que a bênção do Senhor chegue à sua vida, à sua casa. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar e possa ministrar ao nosso coração. Se você recebe a palavra que vem de Deus, eu gosto muito quando Pedro, na sua segunda carta, lá no primeiro capítulo, ele fala sobre as Escrituras Sagradas. Na segunda carta, no primeiro capítulo, não é o texto que eu pedi para você abrir, você abriu 1 Pedro 5, 8 e 9, amém. Mas eu quero citar que na segunda carta, no capítulo 1, o apóstolo Pedro diz que as profecias que nós temos, elas não vieram de uma elucidação particular, não são as palavras que brotaram simplesmente do coração do homem, mas houve inspiração, Então ele diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Há um princípio muito importante, amados, que é a inspiração das Escrituras Sagradas e a infalibilidade das Escrituras Sagradas. Nós não estamos aqui para fazer uma meditação baseada no conhecimento humano, estamos aqui para meditar e para receber uma palavra que vem de Deus. E sempre que o pregador pega a palavra, essa Escritura Sagrada, crendo que ela é revelação de Deus, crendo que ela é inerrante, infalível, crendo que de fato esse é o conteúdo escriturístico, mas como literatura, comprovado cientificamente, a literatura mais antiga da face da terra, sem jamais dizer isso aqui é só um livro, mas dizendo é palavra de Deus. Então nós vamos receber edificação baseados nessa palavra, amém? Então 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, as Escrituras Sagradas registram o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ruge ao vosso redor, procurando alguém para devorar. Mas resisti-lhe firmes na fé.
Eu espero que Deus ministre ao seu coração. Feche seus olhos por um instante. Deus fala conosco. Nós precisamos de uma palavra que de fato venha confrontar o nosso espírito, venha corrigir, venha exortar, venha, ó Deus, curar, restaurar, libertar, mudar o nosso espírito. Nós queremos ser edificados pelo Senhor nessa noite. Por isso nós suplicamos o agir, por isso nós suplicamos que de fato haja esse mover do Espírito Santo através desta Escritura. Deus, nós te pedimos, clamamos pela edificação, nós cremos que o Senhor fará isso conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, como no início eu falei sobre a inspiração e a infalibilidade das Escrituras Sagradas, percebemos hoje um certo declínio espiritual, decorrente exatamente da resistência humana, do humanismo, da racionalização da vida, como se tudo fosse meramente natural. Eu gosto de pensar no fato de que Jesus, ao orar pelos seus discípulos na sua última oração, que é a chamada oração sacerdotal, ele disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus deixa muito claro que existe uma realidade espiritual do seu reino estabelecido, sim, pois para isso ele veio, para manifestar o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus iniciou o seu ministério exatamente pregando o reino, anunciando o reino. Mas inegavelmente, queridos, Jesus deixa claro que existe também um reino paralelo, que existe a realidade do reino de Deus, mas existe também a realidade do reino maligno, estabelecido a partir de uma pretensão de um ser criado pelo próprio Deus, que chega a acreditar que ele era igual a Deus ou superior a Deus e que deveria receber a adoração. O reino maligno, o diabo esse do qual o apóstolo Pedro fala, o diabo vosso adversário. Jesus, de fato, através do seu sacrifício, da sua morte, na cruz do Calvário, ele paga pelo pecado da humanidade para trazer esse homem de volta ao relacionamento com Deus. E uma vez em Cristo, realmente nós somos novas criaturas, e como novas criaturas fomos chamados para viver uma nova vida, e como quem tem uma nova vida, de fato nós temos que entender, queridos, que fomos chamados para a realidade do sobrenatural. Nós estamos iniciando essa semana mais uma série de estudos, não é? É a chamada para o sobrenatural. Fomos chamados para vivermos nesta realidade com consciência de quem nós somos em Cristo, do reino. Mas Jesus deixa muito claro que nele nós estamos plantados, estabelecidos no reino, mas que esse reino paralelo, cujo seu principal articulador se rebelara contra o próprio Deus, e ele é chamado, sim, o Deus desse século.
Ele é chamado sim, aquele que não cessa, não para, incessantemente ele está, de certa forma, voltado, e acompanhando toda a movimentação, todo o movimento humano, ainda que ele não seja como Deus onipotente, ainda que ele não seja como Deus onipresente, onisciente, ele tem toda uma rede de informação, ele tem toda uma estrutura e toda uma organização para atuar e para influenciar este mundo. Então o próprio apóstolo João declara: o mundo jaz no maligno, O mundo jaz no maligno. E o apóstolo Pedro, ele traz uma palavra para a igreja do seu tempo, uma igreja que estava sendo sim perseguida, cujo epicentro da perseguição era Roma, mais especificamente Nero, e uma carneficina e uma perseguição permanente estava estabelecida para ou contra os cristãos. E esta figura do felino, leão, como um devorador, então ela se revela nesse contexto, porque muitos cristãos estavam sendo devorados por leões nas arenas de Nero, e a ameaça então estava presente. Queridos, trazendo esse texto para a nossa realidade, eu queria que você respondesse: estamos vivendo algum tipo de perseguição? Estamos vivendo algum tipo de ameaça? Como cristãos, nós temos que enfrentar toda uma pressão para realmente prevalecermos no nosso testemunho, na manifestação da nossa fé? Eu te digo sim. Queridos, nós estamos vivendo a realidade, sim, de perseguição. Ah, pastor, mas eu não estou vivendo na pele essa realidade. Pedro estava dizendo àqueles irmãos que estavam recebendo aquela carta, que talvez alguns até ainda não tivessem experimentado, mas ele disse: olha, estejam cientes de que muitos irmãos, como vocês também, em vários lugares, estão sofrendo essa pressão, estão passando por essa realidade. Mas eu queria falar de um dado estatístico sobre essa perseguição atual. Eu recebi uma mensagem e ela tem a ver com uma postagem do pastor Ageu Magalhães, e ele apresenta um dado interessante, uma publicação interessante, que diz o seguinte: 2.983 pessoas, em média, cristãos, são mortos por dia na atualidade. – 3.711 cristãos foram presos, condenados, sem julgamento. Coisa recente. 9.488 igrejas são propriedades cristãs que foram atacadas recentemente. Existe sim uma realidade de perseguição, existe sim uma realidade de enfrentação, amados, de oposição espiritual maligna. Está ou fazer parte do reino de Deus consciente em Cristo Jesus acarreta a nós, claro, desafios. Todavia percebemos um declínio da fé cristã em função exatamente da negação da inspiração das Escrituras.
exatamente em função da afirmação da infalibilidade, da não infalibilidade das Escrituras. E todo um questionamento que começa a levar então cristãos a viverem como se a fé fosse tão somente uma manifestação racional da nossa capacidade, intelectual. Mas, queridos, é uma realidade que vai muito além. E se existe uma ameaça, e se existe um declínio, como que nós podemos resistir a esse declínio da fé? O apóstolo Pedro então dá a receita, queridos. Nós temos aqui a receita de Pedro, e ele diz: olha, resista ao declínio espiritual, resistam. Tudo que está acontecendo nesse ambiente do Império Romano naquela época, mas essa palavra é para nós hoje, tudo isso que está acontecendo nesse ambiente global, que ataca, que compromete, que fere, que pressiona a sua fé, que te leva a um certo nível de dúvidas, de insegurança, como se não bastasse a negação da inspiração escriturística, nós temos também, queridos, a realidade ideológica das filosofias, sobretudo o existencialismo, relativismo, que estão tão presentes, que têm exercido tanta pressão na conduta ou no comportamento, tudo depende. A verdade é você quem estabelece, a verdade é relativa, cada um tem uma verdade. Na verdade, queridos, esse é um argumento maligno, essa é parte da ação, da interação do reino maligno com o propósito de dissuadir, de contaminar, de envolver os cristãos para que se afastem de Deus, para que neguem a fé, para que se distanciem do Senhor. Mas nós hoje estamos nesse desafio de não cedermos a esse declínio espiritual que tem acontecido no mundo inteiro, de não cedermos aos ataques malignos que têm vindo para arrefecer e para comprometer a nossa vida cristã, a nossa fé cristã. Estamos sendo desafiados então pela palavra do Senhor nessa noite, a não cedermos, a não fazermos parte dessa estatística que está declinando a sua fé, que está minguando, e que está sendo sim corrompida por uma influência maligna do nosso tempo. A receita de Pedro é, primeiro, ele diz: sede sóbrios. Irmãos, sede sóbrios. Quando nós buscamos analisar o contexto bíblico da palavra, do uso do termo sobriedade, nós temos sim um significado literal desse termo. Ele vem do grego nefo, significa equilíbrio, moderação quanto à realidade da condução dos impulsos físicos ou fisiológicos. Esse termo estava sendo usado, no contexto grego para denotar a realidade de alguém que era capaz de estabelecer equilíbrio, sobretudo em relação ao uso do vinho, da bebida alcoólica. E deixava muito claro que a bebida, ou que o álcool, ele tirava a sobriedade, ele tirava o equilíbrio, ele tirava a capacidade natural de se estabelecer uma conduta equilibrada.
Quando pegamos esse significado e também traduzimos para a nossa realidade hoje, imagine alguém tomando uma garrafa de cerveja e dizendo: vou para casa dirigindo o meu carro, e alguém diz: não, mas você não pode dirigir. Que é isso? Eu tomei só uma garrafa de cerveja. No entendimento, na interpretação desse termo, do sóbrio, realmente não há sobriedade para quem tomou uma garrafa de cerveja. Ele vai soprar o bafômetro e vai acusar um excesso de álcool no sangue. Então ele não está em condições de equilibradamente se portar ao volante de um veículo. Mas eu olho para esse termo também, queridos, eu entendo que Pedro está indo além da questão física, que Pedro está chamando a igreja a uma reflexão sobre a realidade também espiritual, onde o equilíbrio se aplica a todas as áreas da vida, onde a sobriedade, ela implica em uma conduta equilibrada no falar, no se comportar, no se relacionar, nas escolhas, nas decisões, na fé. Um exercício consciente, a clareza de mente, a compreensão. E eu diria, amados, que entendendo a realidade espiritual, do mundo no qual nós estamos, desafiados, sim, porque entendemos que em Cristo nós não mais participamos ou pertencemos ao reino deste mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós não estamos mais debaixo de um domínio do reino diabólico, maligno, mas nós estamos debaixo do domínio do Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Somos propriedade dEle, somos conduzidos por Ele, somos habitados por Ele, e o Espírito Santo habita em nós. Logo, queridos, tudo que diz respeito à nossa vida pressupõe uma tomada de decisões sóbrias. A sobriedade precisa estar presente, sobriedade no falar, sobriedade no pensar, sobriedade no sentir, porque anteriormente, Pedro fala da ansiedade, ele fala lançando sobre ele toda a ansiedade, e a ansiedade é um desequilíbrio emocional, é um desequilíbrio dos pensamentos, dos sentimentos, e a sobriedade precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Somos desafiados então a nos posicionarmos de forma coerente para podermos vencer as influências deste mundo, as influências do reino maligno. Satanás, ele se apropria, queridos, de todos os nossos excessos ou desequilíbrios para interferir em nossas vidas. Se você está com um sentimento de insatisfação em relação a alguém, ele é perito em chegar, ele é perito em se aproximar e dizer isso mesmo, ele é ruim, ela não presta, ele é seu inimigo, ela é sua inimiga, ninguém te ama, ninguém se importa com você. Ele se apropria das nossas fraquezas. A falta de sobriedade leva alguém a achar, a se sentir realmente o pior dos piores, e até a dizer, porque essa é uma intenção maligna: Deus não te ama, nem Deus se importa com você, nem Deus está nem aí para você. Deus é mau. Aliás, é um dos argumentos mais usados nesse contexto, dos pensamentos hoje. Se Deus é Deus, criou todas as coisas, fez o homem, se Deus tem um compromisso com o bem, por que Ele te deixa passar por problemas? Por que Ele te permite sofrer? Por que Ele não resolve todos os seus problemas? Queridos, nesse contexto, muitos estão negando a fé. Muitos estão sendo enfraquecidos, fragilizados por uma
influência maligna, sendo afastados do propósito, da vontade de Deus, negado a fé, tendo no seu coração um arrefecimento da motivação, da alegria, da convicção, da consciência da vontade de Deus, se afastado de Deus. Não importa quantos problemas você tem, não importa quantas dificuldades você tem passado, não há quem não enfrente problemas, dificuldades, não há quem não tenha lutas, não há quem não tenha que lidar com as imperfeições. Todos nós somos da mesma essência, mesma estrutura, e enfrentamos coisas negativas permanentemente. Satanás então tenta te convencer. Se Deus te amasse, Ele não deixaria você passar pelo que tem passado. Mas o Senhor te chama à sobriedade e te chama a reconhecer que se Deus está contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Nos chama a reconhecer, se o próprio Jesus passou por aflição, e Ele mesmo disse, olha, vocês também passarão, vocês vão ter aflições. Se o mundo me odiou, o mundo também odiará vocês. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Esteja consciente que Deus se importa com você, esteja consciente que Deus te ama. A sobriedade tem que te levar a essa convicção: Deus não apenas me ama, mas Ele habita em mim. Sabe, Deus presente na minha vida significa que eu, ainda que tenha que naturalmente enfrentar tantas situações naturais deste mundo, eu não pertenço a esse mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A sobriedade, ela nos levará à compreensão de que precisamos estabelecer escolhas conscientes e inteligentes. Quantas coisas você não quer para a sua vida, mas será que antes de tomar as decisões você tem conseguido refletir, você tem conseguido ponderar, você tem conseguido também buscar os conselhos, as orientações? Queridos, muitas vezes nós estamos construindo problemas porque estamos tomando decisões erradas, porque não temos buscado o conselho, a direção, a orientação do Senhor, e a sobriedade então passa por isso. Passa pela consciência de que existe uma palavra que é a revelação de Deus para dar a direção à minha vida. Existe uma palavra que é um conteúdo de Deus para me fortalecer em todas as áreas da minha vida. Existe uma palavra que deixa claro que as minhas escolhas, elas acarretarão também colheitas, resultados, consequências, se estivermos tomando as decisões certas, se formos assertivos ao vivermos em sobriedade. Nós não seremos pegos pelo inimigo, nós não teremos um declínio na nossa fé. Ah, não sei, pastor, parece que eu já tive mais motivação, parece que eu já tive mais alegria. É interessante, queridos, que nós estamos vivendo num momento, um momento que emocionalmente também, ele tem tirado a euforia das pessoas, isso é natural. Ele tem tirado o entusiasmo das pessoas, isso é natural. Porque muitos estão fazendo festa, ou vinham fazendo festa, de forma inconsequente, sem refletir muito até sobre a realidade da morte. Inevitavelmente ela vem, e ela vai acontecer. Mas todos estão um tanto mais reflexivos. O entusiasmo para a festa, muitas vezes, queridos, se trata de uma euforia, uma ilusão de que tudo termina em festa, de que nada tem fim.
Nós precisamos viver a realidade com esta convicção de que a sobriedade tem que fazer parte da nossa vida. E Pedro então diz: irmãos, sede sóbrios. Mas ele em segundo lugar também diz: sede vigilantes. E a palavra vigilantes, a palavra vigilância, ela tem a ver com manter-se desperto, ficar alerta. Manter-se vigilante é um ato de atenção permanente, ou é um ato contínuo de atenção. Pedro diz: olha, irmãos, a vinda de Cristo é real, é iminente. Mas pastor, já se passaram 2000 anos desde que Pedro falou isso e até hoje Jesus não veio. Aquela geração foi levada. Jesus virá. Mais uma vez, Jesus virá. Toda a descrição bíblica, todo o relato bíblico sobre o fim, queridos, tem ficado mais evidente que esses sinais do fim estão diante dos nossos olhos. As condições e as características desse final, né, estão ainda mais palpáveis, mais visíveis. Não sabemos definir, não podemos arriscar, não, vai ser daqui a tanto tempo, não, só o Senhor sabe quando será. Mas é fato, queridos, a vigilância em relação ao fim da vida aqui na terra, ela precisa estar presente na vida de cada um de nós. Satanás não quer que você tenha consciência disso. Satanás não quer que você tenha nenhuma preocupação, nenhum despertamento em relação a isso. Irmãos, nós vamos morrer. Não sei se daqui a 20, 30, 40, ou um ano, ou um dia, não sei. Mas nós vamos morrer e devemos nos preparar. A palavra está nos chamando exatamente a isso, a sobriedade, a vigilância, a consciência de que realmente essa vida vai passar e nós precisamos estar preparados para a vida eterna com Cristo. Talvez Pedro tenha se inspirado nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando lá no Getsêmani ele fala com João, Tiago e com ele Pedro. E diz assim no capítulo 14 de Marcos, versículo 8: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, isso é para você e para mim hoje. Vigiai e orai, atenção, vigilância. Muitos estão realmente num declínio da sua fé, no seu relacionamento com Deus, exatamente por falta de vigilância, exatamente por falta de consciência da vontade de Deus e prática do pecado, exatamente por serem levados a viver a experiência da prática, do pecado, porque Satanás ele é perito em tentar as pessoas, em gerar uma cobiça, um desejo no coração para a prática do pecado, e muitas vezes argumentar dizendo: Deus nunca quer que você faça coisas boas, e o pecado é bom. A ideia que Satanás traz é que o pecado é algo gostoso que Deus não quer que você experimente. O apóstolo Paulo disse: olha, o salário do pecado é a morte. Sabe, quando se peca, é fácil discernir o pecado, porque o pecado mata, porque o pecado causa danos, porque o pecado gera destruição, o pecado gera peso de consciência, o pecado gera rompimento de relacionamentos, o pecado gera doenças, o pecado ele gera danos, ele provoca estragos. Não tem como alguém dizer que pecou e que o pecado foi bom, não tem, porque o pecado gera morte. Ah, pastor, eu discordo.
eu falo mentiras e as mentiras são tão úteis, são tão boas, são tão necessárias. E a mentira gera descrédito, e a mentira gera desconfiança, e a mentira fragiliza relacionamentos. Você gostaria de se relacionar com alguém que mente para você? Você gostaria de se relacionar com alguém que diz que é fiel quando não é fiel? Você gostaria de se relacionar com alguém que diz que te ama quando na verdade te odeia? Mentira não presta, pecado não presta, o pecado gera morte. Por isso Pedro então está dizendo: olha, queridos, sede sóbrios e sede vigilantes, estejam atentos, tenham a percepção. O pecado ele chega sutilmente, Satanás ele envia suas propostas, hoje ele não chega lá cutucando, está me ouvindo? Ele manda um vídeo para você, sugestivo, Ele manda um recado por alguém. Você está vendo algo, de repente ele planta algo diante dos seus olhos. Querido, Satanás, ele é astuto, ele continua vivo e ativo, ele continua realmente fazendo de tudo para destruir a humanidade, mas ele quer afetar a vida da igreja. Essa semana nós vamos estudar sobre o reino de Deus e vamos ver sobre a parábola que Jesus conta, do campo onde o trigo foi semeado. Mas sutilmente o inimigo vai lá depois e semeia o joio, porque é assim que Satanás faz. Você é trigo? Você recebeu a boa palavra ou você recebeu a boa semente? Você é alguém que se envolveu, se aliançou com Deus? Nós estamos vivendo a realidade do reino, queridos, então temos que ser trigo. Temos que viver como trigo, temos que ser cuidados pelo nosso agricultor que se importa conosco. Mas tem um trigo ou um joio com cara de trigo do meu lado, me chamando, me induzindo, me atraindo, me influenciando. Queridos, nós não vamos ser os que vão fazer a colheita, nós não vamos ceifar para não ceifar errado, porque quem vai fazer isso é o Senhor. Se você é trigo, você será ceifado pelo Senhor, e você estará no celeiro do Senhor, e você realmente estará assim, sendo instrumento do Senhor, nesse tempo, para alimentar, para suprir, para prover, para curar, para restaurar. Mas se alguém é joio, a intenção é confundir, a intenção é destruir, a intenção é maligna mesmo, de provocar problemas. Mas nós entendemos, compreendemos que a vigilância espiritual nos dará essa atenção para discernir, para compreendermos, queridos, quem semeou em nossas vidas foi o Senhor. A palavra de Deus semeada em nossas vidas, ela não ficará sem a produtividade prometida, ela fará o que lhe apraz. O Senhor te edificará e te fortalecerá. Você será, sim, um instrumento nas mãos do Senhor para edificação, para transformação, para restauração. Sede vigilantes, o Senhor virá, Ele virá. Se Jesus não vier para a nossa geração, queridos, nós estamos preparando para as próximas gerações a vinda de Cristo, sendo responsáveis por pregar o Evangelho, por salvar a nossa geração. Somos desafiados a resistir. E finalmente então Pedro diz: o diabo, o vosso adversário, ele ruge como um leão ao redor de vós, procurando alguém para devorar, mas resistir-lhe firmes na fé. Queridos, terceira atitude muito importante:
para não sucumbirmos a esse declínio espiritual do tempo que estamos vivendo, assim como foi no passado, é de fato a firmeza na fé. É uma fé firme, é uma fé inabalável, é uma fé edificada, fortalecida na palavra, é uma fé alimentada no relacionamento diário com Deus, é uma fé que, ainda que pressionada, ela está atenta às revelações do Senhor. Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo, quão importante é, amados, nós estarmos congregando, quão importante é nós estarmos vigilantes em relação à edificação da nossa fé, quão importante é compreendermos que não estamos sós, mas que nós fazemos parte do corpo, que somos edificados no corpo, que somos sim fortalecidos nesse corpo, que o Senhor Jesus estabeleceu pastores e um pastoreio para nós, e é exatamente nesse contexto que Pedro está falando. E ele fala primeiro aos pastores, ele diz: olha, pastoreiem o rebanho que há no meio de vocês, mas façam isso com uma responsabilidade, com desprendimento, com amor, com interesse naquilo que o Senhor propõe. Então, um interesse genuíno de fazer exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu. Então, aqui no capítulo 5 de 1 Pedro, eu quero ler esses versículos. Sem óculos aqui eu não estou enxergando, né? E Pedro então diz assim aos pastores: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Queridos, a firmeza na fé implica na compreensão de que realmente Jesus estabeleceu pastores para que houvesse um pastoreio para edificação, para fortalecimento, para consolidação da fé, para que a igreja se revele como um organismo vivo na terra que cumpre a sua missão, o seu papel. Somos igreja de Cristo. Nós não somos um amontoado de gente, somos corpo de Cristo, estamos sendo edificados para a eternidade como igreja de Cristo. Louve ao Senhor, porque Deus deu pastores, que não são pastores do próprio umbigo, não são pastores gananciosos, egoístas, que estão pensando em si mesmos, mas são pastores que estão o tempo inteiro preocupados. Temos que edificar a igreja, temos que pastorear a igreja de Cristo, temos que levar esse povo a ser parecido com Cristo, temos que levar essa igreja a conhecer a palavra, temos que levar a igreja a compreender que as questões espirituais, elas não são meras sugestões, são realidades. Quando falamos de Satanás como esse que ruge, esse diabo que ruge como ladrão ou como leão, procurando nos devorar, estamos falando de uma realidade, de entidade maligna, existente, real, que atenta, como diz o outro, que nos cerca, nos rodeia, que vai lá e fala à mulher: larga esse marido, que diz ao homem: trai a sua esposa, que diz ao filho: desobedece ao seu pai, que diz ao crente: você não precisa fazer isso, Deus não quer o seu bem, o seu prazer. Queridos, essas realidades espirituais com as quais nós lidamos sim com entidades malignas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças do mal.
Temos que nos revestir permanentemente para prevalecer. Então esse é um tempo em que de fato há um desafio do Senhor para crescermos. Fomos chamados para o sobrenatural. Há uma chamada para a realidade sobrenatural. Há uma chamada para que você se situe nesse reino, que você entenda onde você está e que Satanás, ele não poderá demovê-lo, ele não poderá arrefecê-lo, ele não poderá levar um comprometimento da sua conduta, da sua perseverança, mas o Espírito que habita em você, ele te edificará, te fortalecerá, te capacitará, para que você vá às últimas consequências, com uma convicção. Eu louvo ao Senhor, porque nós somos uma igreja que tem a oportunidade, a liberdade de viver como tal, sem ameaças mais comprometedoras, como a ameaça da perda da vida. Louve ao Senhor, porque você vive num país que, ainda que haja discriminação, ainda que haja resistência, ainda que nós percebamos, sim, queridos, toda uma luta para que cristãos não pronunciem, não testemunhem a sua fé, os princípios e valores cristãos, que eles são os chamados valores conservadores, que preserva a família, que preserva os vínculos, que preserva de fato a essência do ser criado à imagem e semelhança de Deus. Agradeça a Deus por viver nessa nação, pois ainda que alguns estejam tentando nos dissuadir a abrirmos mão da verdade, dos absolutos de Deus, da inspiração da palavra, da infalibilidade da palavra de Deus, nós somos uma igreja ainda que prevalece com liberdade, mas temos certeza, muitos irmãos nossos estão sofrendo em outros lugares, muitos estão padecendo em outros lugares, muitos estão tendo que pagar com a própria vida para testemunhar a sua fé. Deus tem nos chamado a sermos uma igreja que não declina em relação à sua vida sobrenatural, espiritual. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse instante. Nós nessa noite vamos cear, queridos. Nós nessa noite vamos reafirmar que a nossa fé está fundamentada na vida daquele que se revelou na plenitude dos tempos, manifestou o amor de Deus por essa humanidade, aquele que se entregou, que se rendeu, que morreu numa cruz, que pagou pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou, está vivo, voltará. E todo aquele que tem sobriedade, todo aquele que é vigilante, todo aquele que resiste firme na fé ao diabo, precisa ter a convicção de que não seremos devorados. Sabe por quê? Porque Jesus destruiu as obras do diabo. Porque Jesus consolidou o projeto de Deus para nós. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura mesmo. Podemos ser pressionados, podemos ter que enfrentar situações adversas, queridos, mas como filhos de Deus não retrocederemos, não seremos devorados pelo diabo, nós prevaleceremos firmes na fé. Este Jesus é o que nos garante que quem nele crê, ainda que morra, viverá.
eu gostaria que você, antes de cear nesta noite, você pudesse fechar os seus olhos e você pudesse fazer uma declaração ao Senhor. Você entendeu a mensagem do Senhor nessa noite? Você não será afetado pelo declínio, por essa influência do tempo que nós vivemos, pelo declínio da vida cristã, pelo declínio espiritual, mas você é edificado na palavra do Senhor. Então, diga para Deus nesta noite que essa palavra, ela entra no seu coração como um alimento que te fortalece, que te incentiva, que te cura, que te restaura. Um alimento que garante que você realmente não vai perder essa consciência do seu compromisso com Ele, não vai perder essa atenção em vigiar em todas as situações e áreas da sua vida, mas que você será combatente, você vai ser firme, você vai perseverar, você vai às últimas consequências, você não será devorado pelo maligno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga para o Senhor nesta noite que você faz parte daqueles que vão lutar e vencer. Nós cantamos nesta noite que lutamos com armas de fé, e nós vamos declarar nesta noite que nós vamos vencer porque lutamos com armas de fé. E vamos crescer e vamos prevalecer. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, eu recebo essa palavra, essa exortação. A minha fé não será abalada, não haverá um declínio no meu compromisso de fé, mas eu recebo esse conselho. Quero viver sobriamente, consciente da tua vontade, afeito à tua vontade. Eu quero ter vigilância, estar atento para não ceder às pressões deste mundo, da minha geração, as pressões do reino maligno. Eu quero prevalecer, resistindo firme na fé, que a minha fé seja inabalável, que o meu espírito seja edificado, que o meu espírito seja fortalecido, para que eu possa prevalecer. E assim como igreja, nós queremos lutar e prevalecer com as armas da fé. Queremos crescer nesta noite, ceando, recebendo, comungando o corpo, o sangue de Cristo, como o sacrifício vivo que nos garante que não seremos devorados, não seremos destruídos pelo diabo e seus anjos, pelo diabo e seus argumentos, mas prevaleceremos firmes na fé, em nome de Jesus. Queridos, como é que é, pastor? De 3 em 3 pessoas, Wallace? Vamos lá, de 3 em 3 fila. Ah, tá. Então 3 filas para receber os elementos da ceia, tá certo? Ou de 3 em 3, vão vindo aí. Você pode vir receber o pão, o cálice. Isso, sai do seu lugar, vem, receba, retorne ao seu lugar. Nós vamos cear nesse momento, vamos ser edificados, fortalecidos. Você não vai sair daqui como chegou, mas vai sair daqui mais forte. Nós vamos lutar com as armas da fé, vamos prevalecer
na nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Tá, vem. Em meio às tribulações, Amém. nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, Fica tu em teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso A tempestade estás, teu nome infalível é. os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Sabe, queridos, que cremos naquele que por amor se entregou, se rendeu naquela cruz e cumpriu assim a vontade do Pai, pois Ele mesmo disse: seja feita a tua vontade. Ele negou a si mesmo, Ele abriu mão da sua vontade para cumprir a vontade do Pai. A nossa fé não está estabelecida, queridos, em um mito, em um herói. Ela está estabelecida no Deus que se revelou como homem. E que, por amor, se entregou, morreu a nossa morte, deu a sua própria vida por nós e ressuscitou. Jesus não é um mito, Jesus é o próprio Deus revelado. Jesus é aquele que nos trouxe vida e vida em abundância. Logo, a nossa fé não está estabelecida em uma motivação natural, em um conteúdo natural, ela é sobrenatural. A chamada para o sobrenatural, para viver uma fé que não arrefece, uma fé que não cede, uma fé que não se acaba, uma fé que vai às últimas consequências.
se você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja hoje, eu te digo: ser fiel, não desista, ser fiel até a morte, vá até as últimas consequências. Muitos cristãos no passado pagaram com a própria vida essa fidelidade, e aquilo que o Senhor espera de mim e de você é que nós sejamos fiéis. Não abra mão da sua fé, não ceda, vá às últimas consequências, honre ao Senhor, seja uma viva testemunha do Senhor. E nessa noite, ao participar da ceia do Senhor, você receba um fortalecimento espiritual para prosseguir sendo resistente na fé. Resista, seja firme na fé. Coma do pão, beba o cálice, tome a ceia do Senhor nessa noite, nessa hora, com essa convicção. Assim como coma o pão e beba o cálice. Declaração de fé. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu Erga a sua voz e declare: os reinos vem vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, na tempestade está. Teu nome faz. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Mais uma vez, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Deus, obrigado porque nessa noite entendemos que, em obediência à tua palavra, nós congregamos, não deixamos de congregar, por cada vida que é tão preciosa, Senhor, por entendermos que também há um cuidado do Senhor com a edificação da tua igreja, do teu corpo, do edifício do Senhor. Assim estamos na tua presença e temos a convicção de que sairemos aqui mais fortes,
sairemos daqui mais preparados para prevalecer, ainda que numa realidade de ataque, porque participamos e pertencemos ao reino do Senhor, mas sabendo que o inimigo ele nos rodeia, ele tenta nos devorar. Senhor, nós queremos sair mais convictos de que temos uma fé inabalável que nos concederá a vitória, porque o Senhor já venceu, porque a vitória do Senhor nos habilita a vencermos todos os dias, a vencermos até a vinda do Senhor. Obrigado, porque também ao participarmos da ceia, nós estamos reafirmando: o sacrifício do Senhor não foi em vão, e nós como igreja honraremos o teu sacrifício e celebraremos até que o Senhor venha. Que toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, igreja do Senhor, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe, que a sua semana seja vencedora. Amém. Vá na paz do Senhor. Aleluia.